Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernando Loureiro, do Tarô Intuitivo Terapêutico. Vamos fazer a leitura para Câncer desta semana. Se você é canceriano aí, fica ligadinho para a leitura desta semana. Tanto valendo essa leitura, tanto para quem tem câncer aí, na astrologia tropical e também para quem tem aí na astrologia védica, perfeito? Lembrando que essa também é uma leitura atemporal, se você chegou aqui, é para você, tá bom? Então confere, fica aqui comigo para essa leitura desta semana, canceriano. Traz para cá sua consciência, as suas intenções, algumas coisas que você precisa de resposta para essa semana. Perfeito, vamos lá. Então, Câncer, temos para essa semana que energia vai reger essa semana de Câncer. Um desafio ou algo que deve ser evitado durante essa semana e um conselho do tarô para você viver extraordinariamente bem essa semana, canceriano. Ok. Temos aí então a energia do 10 de copas para essa semana. Que coisa boa. É a completude. É aquilo, se estava faltando alguma coisa, ela acabou de chegar essa semana, viu? Energia muito boa, uma energia familiar, uma energia de aconchego, né? De aceitação, de você estar com você muito bem, né? E ao seu redor também, porque isso aqui... O 10 de copas, ele é uma das cartas mais positivas que a gente tem dentro do tarô e que vem justamente falar desse sentimento de contentamento. Então, essa é a energia dessa semana, essa energia de contentamento, de bem-estar, não só com você, mas também com os outros e quem está aí ao seu redor. Então, eu acredito que é uma questão de enxergar, de ler os sinais das coisas que estão à sua volta. De parar um pouquinho e olhar assim, valorizar não só aquilo que você tem, mas também valorizar as pessoas que você tem ao seu redor. Pessoas que estão torcendo para o seu bem, que querem o seu bem e que constituem uma grande família. Às vezes não é a família física, às vezes é a família dos amigos. São as pessoas mais próximas que estão ali com a gente. Então eu vejo muito esse sentimento de... Olha, essa semana tem tudo para dar certo. Essa semana realmente assim eu vou estar muito inspirado, eu vou estar me sentindo bem com as pessoas. E parte disso vai surgir de você realmente ativar essa gratidão. Pelo que você precisa ser grato ou grata, Câncer, essa semana. Então, mesmo que você não esteja enxergando as coisas dessa forma, um conselho do tarô é a gratidão. Hoje eu falava sobre isso lá no Instagram. Tudo começa dentro da nossa mente. A gente manifesta para o exterior aquilo que está no nosso interior. Então, todas essas situações, todo esse bem-estar, ele começa dentro da gente. E a gente começa a manifestar isso externamente. Então é um trabalho de construção interior, de você emanar esses sentimentos, essas emoções e captar, né? Nós somos igual um rádio. Eu já falei isso várias vezes. Somos igual um rádio. Então, em que estação que você está sintonizado, entende? Então, fazer essa mudança essa semana, ou começar a realmente exercitar essa gratidão dentro de você, tá bom? Mas é uma semana fantástica, eu tenho uma energia incrível. E aqui a gente tem o que deve ser evitado, é o 9 de pentáculos, tá bom? Muito relacionado à nossa área material da vida, principalmente nós temos aí também um 9, que é um quase. Então, entende que muitas vezes
principalmente dentro da nossa área financeira, a gente ainda não chegou num estágio 10, a gente está num estágio 9, a gente está no quase. Então, como se você tivesse essa semana, você evitar esse sentimento de, mas eu ainda não consegui tudo o que eu queria, esse meu trabalho ainda não está legal, mas é porque está no quase, você está quase completando esse ciclo, entende? Então, é uma energia também que fala muito do individual, daquilo que você faz. E isso agora vem como um alerta, tá bom? Esse alerta daquilo que a gente não deve fazer é justamente achar que todas as coisas dependem somente da gente. Algumas coisas sim, algumas coisas dependem somente de você. Por exemplo, você ter ação para fazer as coisas na sua vida depende de você. Você não vai ficar dependendo de uma outra pessoa para te dar uma permissão para você crescer na vida, vai? Ou então uma opinião de uma outra pessoa para você sair de um para você sair de uma determinada situação. Entende que você tá ali e tá passando um aperto, tipo, não, você precisa tomar a dianteira. Mas tem algumas, principalmente dentro da nossa área financeira, algumas coisas, principalmente se a gente trabalha também em uma empresa, onde a gente precisa e trabalha em equipe, muita coisa é em equipe. Sabe, estou vendo muito isso aqui, essa questão do trabalho em equipe. Então, não trazer as coisas somente para o individual. Tem algumas realizações da nossa vida que são a nível coletivo. E a gente não pode ser individualista. Sob pena da gente trazer um excesso de peso para a nossa vida. Um peso que não é necessário. Ou buscar um reconhecimento em uma coisa que puxar como se somente você fosse o responsável por aquilo. Sabe que eu trabalhei no meio corporativo durante muitos anos e muitas vezes eu tive essa atitude de achar que somente a minha presença dentro da empresa fazia a empresa crescer. Que estava todo mundo errado e somente eu estava certo, que somente eu trazia bons resultados para a empresa. E eu comecei a agir de uma forma individual. Chegou um tempo que eu estava totalmente cansado, exausto, exaurido, e achava que ninguém dava valor para as coisas que eu fazia. Mas porque eu também não externalizava as coisas com os outros. Eu queria agir por mim só. Era extremamente egoísta, né? Trazia tudo para mim, achando que eu seria o super-herói da empresa, super-herói de onde eu estivesse. Entenda que muitas vezes o individualismo ele atrapalha, algumas vezes ele ajuda, mas pense, tudo em excesso é prejudicial. Então, cuidado com esse individualismo essa semana, viu? Cuidado com querer ser o salvador, a salvadora da pátria essa semana e achar que todas as coisas dependem somente de você para que elas aconteçam. E não dependem. Existem fatores externos, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de atitude essa semana, de achar que somente você faz as coisas crescerem, tá? Não é não, tá bom? Existe uma comunidade, existem pessoas, as coisas crescem, às vezes a gente não dá conta e precisa de ajuda sim, tá bom? E nós temos o Rei de Paus. O Rei de Paus aqui como um conselho. O Rei de Paus ele é ponderado, ele é uma pessoa que age com responsabilidade e de uma certa forma, ele chama uma certa simplicidade para a nossa vida também. Então, agir com responsabilidade, agir com essa parte mais prática, ser mais prático, não levar, enxergar problema onde não existe. E olha que nós somos mestres para poder fazer isso. Achar que uma coisa simples não está sendo bem feita, ou porque isso aqui é muito simples, e a gente precisa complicar as coisas. Não precisa complicar. Muitas coisas são simples. E é justamente nessa simplicidade que está o valor das coisas. Né? Você não precisa... Existe um ditado, né, que eu ouvia muito, até parei de ouvir,
falando que somente o trabalho duro é que dignifica a pessoa. Não, não é não. Você não precisa morrer de trabalhar para achar que você tem valor. Você não precisa achar que tudo precisa ser difícil para ser valorizado na sua vida. Não, isso é uma crença limitante. Então, traga um pouco mais de simplicidade para a sua vida. Simplifique as coisas. Simplifique as coisas dessa semana. Esse é o conselho do tarô para você, tá? Então, olha só como uma coisa vai encaixando com a outra. Essa questão da gratidão, de perder um pouco esse individualismo, essa concorrência, concorrer com as pessoas. Gente, eu já vi tanta gente, consulentes falarem comigo e passarem por essas situações em que parece que dentro da casa existe uma competição. Uma competição do companheiro com a companheira, da companheira com o companheiro, da companheira com a companheira, do companheiro com o companheiro, enfim. A vida não é. A vida ensinaram pra gente que tudo precisa ser uma competição. E não é assim. A vida é uma cooperação. Então, pense bem nisso que eu estou te falando hoje. Viva esse sentimento de cooperação, de essencialismo, de trazer um pouco mais de essencialismo para a sua vida, de simplicidade, simplificar as coisas. As coisas não precisam ser tão difíceis para serem positivas, para você ser reconhecido. Cuidado com esse sentimento de querer sempre ser reconhecido pelas coisas que você faz. Isso muitas vezes pode agir contra a gente mesmo. Tá bom? Câncer, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar. Toda semana a gente tem aqui o tarô para os signos, tá? Geralmente na segunda-feira aí tem a leitura para Câncer. E durante a semana a gente tem o tarô diário aqui no YouTube e também no Instagram, @eu_Fernando Loureiro. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!